como que vocês estão? E aí, eu tô morrendo de saudade de vocês. Estão conseguindo driblar legal essa coisa da quarentena? Mas vai passar, né? Fiquem tranquilos que tudo isso vai passar. O que a gente tem que fazer é acreditar na ciência, né? Seguir as orientações segundo a ciência avalia, analisa e acreditar na química, né? Que é exatamente a, a nossa praia aqui, né? E então vamos para lá, né? Vamos direto para as nossas aulas virtuais. As minhas aulas virtuais eu estou trazendo do Química G, o canal do professor Germano no YouTube, direto para o Plural Maestro, né? Que é o que vocês estão acessando agora. Como é que vocês devem fazer? A gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai trabalhar com a apostila, tá? Eu vou seguir exatamente o roteiro da nossa apostila, tá ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar antes, né? Quando a gente for começar as nossas aulas virtuais, você pega a apostila para acessar o arquivo, né? E aí você vai abrir na aula correspondente e vai seguir via apostila o que a gente vai tratar em cada encontro ou aula, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai, a gente vai trabalhar a, as aulas, né, do capa 2 setor A, aulas 9 e 10, tá? Página 106, beleza? Então, abram a apostila na página 106, capa 2, setor A. A gente já terminou, nós terminamos, né? Na verdade, a gente ia iniciar quando aconteceu tudo isso que está acontecendo, que a gente foi, que a gente ia iniciar a capa 2, acabamos meio que não fazendo a transição correta, né? O assunto que vai nos levar a essa aula 9 e 10 é a equação geral do gás ideal. Ou seja, nós estaremos falando dos gases de uma forma geral, beleza? Então vamos lá. Especificamente hoje, nessa aula 9 e 10, a gente vai falar sobre as transformações que ocorrem nos gases, né? A gente vai primeiro vamos dar uma lembradinha rapidinho do gás. O que é o gás? Gás é aquela substância que quando interage, né, dentro da presença do meio ambiente, em torno de uma média de 25 graus Celsius, ele se apresenta na forma de gás. As moléculas estão bastante afastadas umas das outras, tem um movimento cinético enorme, muito maior, né, muito grande, e essas as principais características de um gás, tá? E aí esses gases, eles, para que a gente possa estudá-los, nós temos que é, trabalhar três variáveis. Quais são as três variáveis? Né? Como o gás ele precisa para que eu possa estar mensurando, medindo, pesando, né, e estudando ele precisa estar dentro de alguma coisa, né, dentro de algum recipiente. Esse recipiente normalmente tem um volume, tá? Como esse gás não pode escapar, ele não pode acabar saindo desse recipiente, o que nós temos que lembrar? É que ele vai fazer uma força para sair, né? Justamente por causa desse movimento cinético enorme que existe entre as moléculas. Então elas vão tender a forçar as paredes do recipiente. Qual é a consequência disso? É a pressão, né? É a pressão que é justamente a força, né, que essas moléculas vão exercer sobre a parede do recipiente. E aí, com certeza, nós vamos ter uma mensuração dessa quantidade de força, né, que é justamente a pressão. Beleza?
Então vamos seguir em frente. A terceira variável é a temperatura, porque o comportamento dessas moléculas vão estar diretamente proporcionais, né, à temperatura que elas estarão sujeitas, né? Se forem temperaturas muito altas, né, a tendência do gás é expandir mais ainda, então é aumentar cada vez mais esse movimento cinético. Se for diminuir a temperatura, essas moléculas vão tender a se aproximar, né, e diminuir esse movimento cinético. Beleza? Então, pressão, volume e temperatura são essas três variáveis importantes de um gás, né? Bom, em relação como que se comporta, né, entre uma situação inicial e uma situação final. O comportamento é sempre assim, a gente vai avaliar sempre tirando uma fotografia do início e olhando para uma fotografia no final. Nem sempre essas referências, né, pressão, volume e temperatura, estarão iguais, né, serão iguais. E quando elas forem iguais, por exemplo, se for a mesma pressão, do início ao final, né, a mesma pressão, a transformação vai ser considerada isobárica. Né? Vamos ter como equação matemática, né, o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual, né, ao volume final sobre a temperatura final. A expressão gráfica vai ser uma reta. Por quê? Porque se eu mantenho a pressão igual, né, ela fica igual, né, o que poderá estar variando, né, é tanto o volume quanto a temperatura. Ok? Beleza? Então vamos para a próxima temperatura, a próxima variável, né, a próxima transformação é a transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, né, que é uma transformação onde não alteramos o volume. O volume é igual no início, é o mesmo volume, né? Volume igual no início e no final. Né? Quando isso ocorre, né, a pressão, né? Se eu aumento a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai aumentar também. Tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo assim, bem comum. Por exemplo, o pneu de uma bicicleta. O pneu de uma bicicleta não altera, né? O volume é igual. Ou seja, então quando eu começo a bombear, né, pego a minha bomba pneumática, coloco no pneu e começo a bombear. O que vai acontecer? Eu estou jogando ar dentro do pneu, ou seja, eu estou aumentando a pressão do pneu. O que eu percebo? Né? Eu percebo na minha mão que a minha mão começa a esquentar, né, conforme eu vou bombeando, ou seja, a temperatura vai aumentando. Né? A relação matemática é pressão inicial sobre temperatura inicial, que vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final. E a reta vai ser a expressão gráfica entre a pressão e a temperatura. Beleza? Então vamos para a próxima transformação. A próxima transformação é a transformação isotérmica, ou seja, é quando eu não vario a temperatura, né, do início ao final. Né? Então eu mudo a pressão, mudo o volume e tal, mas não mudo a temperatura. Se eu não mudar essa temperatura, o que vai acontecer? Será uma transformação isotérmica. A relação matemática é inversamente proporcional. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final, né, vezes o volume final. E a curva do gráfico vai ser literalmente uma curva, tá? Beleza? Então, vamos seguindo em frente, né? Então eu posso juntar todas essas
essas equações matemáticas numa só? Posso, né? Eu pego a isotérmica, isobárica, isocórica e coloco tudo numa equação só. E essa equação é a equação geral dos gases, né? Conforme eu já havia dito para vocês, né? Povotou PVT, povotou PVT, né? Ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final. As unidades que nós vamos usar para pressão: atmosfera, milímetro de mercúrio, pascal, PSI, ou outras, ainda tem mais, né? Agora, a temperatura, ela tem que ser em Kelvin, né? Tem que ser sempre em graus Kelvin. E o volume em litros, tá? Beleza? Tá? Então vamos resumir tudo numa equação só, ou seja, na equação geral dos gases. Note-se que nesse tipo de abordagem, no estudo dos gases, nós não estamos considerando a massa do gás, tá? É, seja ela em gramas ou ela em mols. Beleza? Então tá bom. Vamos lá então. Vamos aos exercícios da aula, né? São esses exercícios da aula 9 e 10, tá? Então, seguindo em frente aqui, vamos lá. Primeiro exercício, né? O primeiro exercício é um cilindro, né? Eu tenho um cilindro cheio de hélio e ele tem um volume de 7 litros, tá? Então eu vou ler o exercício aqui rapidamente. O gás hélio pode ser comercializado em cilindros, como ilustrado na figura. Volume de 7 litros, pressão interna de 150 atmosferas. Um cilindro, agora vamos para o item A, né? Para o item A, tem dois itens aí, o item A e o B. Então, um cilindro como esse, utilizado para encher balões em uma festa na cidade de Santos, litoral sul de São Paulo, depois de encher muitos balões, o gás parou de sair do cilindro. Admitindo a temperatura constante, qual será a pressão exercida pelo gás que resta no interior do cilindro quando ele deixa de sair? Ora, se esse bujão, né, esse cilindro está na cidade de Santos, a cidade de Santos está ao nível do mar. Se ela está ao nível do mar, está a uma atmosfera, né, a uma atmosfera. Isso significa que, se não está mais saindo gás de dentro do cilindro, significa que a pressão interna do cilindro ficou igual à pressão externa. Ou seja, uma atmosfera era 150, como não sai mais nada, então agora é uma atmosfera. Por isso que não sai mais nada, né? Porque as pressões ficaram iguais. Então, respondendo, né? Vamos responder aqui, ó. O gás deixa de sair quando a pressão interna igualar a pressão atmosférica. Na cidade de Santos, a pressão atmosférica é igual a uma atmosfera. Portanto, a pressão do gás restante no cilindro será igual a uma atmosfera. Ou seja, igual. Beleza? Vamos para o B agora, para a parte B. Se todo o gás hélio contido no cilindro for transferido para um balão com paredes flexíveis, qual será o volume ocupado pelo gás quando sua pressão se igualar à pressão atmosférica? Considere que isso ocorre na cidade de Santos, a uma temperatura constante, né? Bom, então, o que vai acontecer aqui? O que estaria acontecendo aqui, né? Para igualar a pressão tem que ser, se é em Santos, né? A pressão tem que ser a uma atmosfera. Então, se ele tinha inicialmente a pressão de 150
né, de 150 atmosferas e um volume de 7 litros, então se fosse uma atmosfera, qual seria o volume? Então, como aqui a temperatura é constante, então vou usar a equação, né? P é pressão inicial vezes o volume inicial, igual a pressão final vezes o volume final. Beleza? Então vamos ver aqui agora. Então tá aqui, ó, separei os dados do problema, né? O que ele quer saber? Ele quer saber o volume quando se fosse a uma atmosfera. Então o volume vai ser fazendo né, as devidas substituições aqui. Então o resultado vai ser 1050 litros. Beleza? Ok? Então vamos agora para o exercício número 2, né? O exercício número 2. Vamos para o exercício, não sei, apareceu uma voz, né? Exercício número 2. Eu não vou parar a gravação não, tá? Vamos lá. No exercício número 2, eu tenho um cilindro, né? Tem um recipiente que contém butano, né? O gás butano. Esse gás butano, pessoal, é um gás que é subproduto de petróleo, né? Consequentemente pegar fogo. Por isso que ele está utilizando aqui como um fogareiro, né? Se no rótulo do cilindro contiver a informação manter em lugar fresco, não aquecer acima de 127 graus Celsius, risco de explosão. Qual é a possível pressão máxima que o cilindro suporta? Considere que ele foi industrialmente fechado a 17 graus Celsius e uma atmosfera, né? Então tá bom. Então, qual é o meu estado inicial? Pressão de uma atmosfera, né, a 17 graus Celsius, que vai ser, transformando em Kelvin, 290 graus Kelvin, ou seja, 17 mais 273. O estado final, se ele vai estar, né, a 127 graus Celsius, ou seja, 400 K, né, quase cento e poucos Ks a mais, né, ou seja, aumentou muito a temperatura. Né, então, qual é a tendência aí? É o gás expandir. Então, provavelmente vai aumentar a pressão. Como que a gente calcula isso? Né? Voltou para Viti, o volume é igual, tira os dois V's, né? Aí fica P inicial sobre T inicial. Vai ser igual a P final dividido por T final. Aí, olhando aqui agora, né? Vamos colocar lá os cálculos lá direitinho. Então aí aqui, ó, fazendo a substituição, né? Aqui, ó, dos valores, aí eu confirmo realmente que a pressão, né, vai aumentar aí quase que na ordem de 40% e provavelmente vai explodir, né, o recipiente, beleza? Isso não acontece, viu, pessoal? Um exemplo muito claro disso, às vezes as pessoas vão na praia, né? Elas vão na praia e às vezes deixam desodorante exposto, né? Guardado dentro do carro. E aí a temperatura do carro, ela aumenta, né? Porque às vezes o carro fica estacionado sob o sol e aí com a temperatura aumentando, o volume do que tem dentro do desodorante que está pressurizado, né? E vai aumentar, né? A temperatura vai aumentar, né? Então, agora que eu percebi, na verdade é o Google aqui do meu lado, tá? Não reparem, tá? E então, o, consequentemente, às vezes explode, né, o recipiente de desodorante dentro do carro. Tomar muito cuidado. Então, o resultado aí é 1,38.
tá? Então vamos para o próximo exercício, né? O próximo exercício. Então, para estudar a alta atmosfera, os meteorologistas utilizam pequenos equipamentos de medidas presos em balões de hélio. Todo esse conjunto é conhecido como balão meteorológico. O balão meteorológico, feito de tecido deformável, contém 90 litros de gás hélio a 27 graus Celsius e uma atmosfera. Qual volume o balão ocupará se subir para um local de pressão de 520 milímetros de mercúrio e temperatura de menos 13 graus Celsius? Tá passando um helicóptero aqui, tá, pessoal? Não repara não, tá? Qual é o estado inicial e o estado final, tá? Eu já vou colocar aqui também o exercício para a gente ir acompanhando direitinho, né? Então é só, nesse caso aqui, vocês veem o seguinte, que não existe, não houve nenhuma variável constante, né? Na verdade, houve uma mudança tanto de pressão, de temperatura e, consequentemente, de volume, né? Então, quando o balão meteorológico, né, altera, né, você altera a pressão, e aí nesse caso aqui nós vamos ter que fazer uma conversão, né? Como ele está dando 520 milímetros de mercúrio, vamos calcular em em milímetros de mercúrio. Então, uma atmosfera seria 760 milímetros de mercúrio, como está aqui, né, ó, nessa conversão, foi o que ele fez aqui. Aí, por votou PVT, substitui, né, todos os valores, faço as contas e aí eu vou ter um volume final de 114 litros, né? Deu para perceber que aumentou o volume, né? O volume aumentou, beleza? Então tá bom. Vamos para o próximo exercício, tá? O próximo exercício é um gráfico, né? E dois itens A e B, né? Beleza? O gráfico aqui, ó, você pode notar que tem, na verdade, são três caminhos, né? São três análises que a gente tem que fazer, ó. Tá aqui no gráfico, né? Ele indica, né, as transformações sofridas por uma quantidade fixa de gás ideal, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um comportamento de A para B, tem outro de B para C e tem outro de C para D. No caso de A para B, você vê que eu tenho uma curva aqui, né? Ele tende a fazer essa curva aqui. E o que está observando? Nós estamos observando que, na verdade, está havendo uma diminuição da pressão, né, ó, do volume, perdão, né? Está diminuindo aqui o volume e está aumentando a pressão. A pressão inicial era 1, passa para 2, né, que é essa parte aqui do eixo de baixo aqui, e o volume diminui, né? Quer dizer, ou seja, se eu comprimo, né, se eu estou comprimindo aqui, eu estou diminuindo o volume, né, desse meu gás, né? Tá? Então o que vai acontecer com a pressão? Eu vou estar aumentando. Isso significa o quê? Que a temperatura é constante, né? Então aqui é uma transformação isotérmica, ou seja, com temperaturas iguais. De B para C. De B para C a gente pode observar que não houve alteração da pressão, ó, né? A pressão permanece duas atmosferas. No início era 2 e no final era 2. Se não houve alteração na pressão, então é isobárica. No caso de C para D, né, de C para D, eu estou alterando aqui, ó, estou mudando a pressão.
A pressão está aumentando, ela está passando de 2 para 5, tá? E o volume, o que aconteceu com o volume aqui? Se manteve igual, não mudou nada. É o mesmo volume, 2,5 litros, né? E então isso é que tipo de transformação? Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, ou seja, quando não há alteração do volume, né? E agora indo já direto para o B, ele quer que a gente calcule, né, determine a temperatura desse gás nos estados B, C e D. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar Povotov-Viti, né? Direitinho, tá bom? Então já vou colocar aqui para a gente ganhar tempo. Então aqui, ó, a temperatura do estado B, né? Então ele está considerando o estado inicial A e o estado B, né? Ele não sabe, né, qual é a temperatura final aqui de B, que é o que ele quer saber, né? E no início aqui era 127 graus, né? 127 graus Celsius, tá? Ele coloca aqui, ele dá um dado, né, do problema. Faço a transformação para graus Kelvin, 400K, por Voltop-Viti, substituo os valores e chego ao valor de 400K. Né? Beleza? No caso de C, né, ele quer saber de C. Então vamos usar como inicial B e o estado C. E aqui, ó, eu posso notar que a pressão não vai mudar, né? Ó, não houve alteração na pressão. Então eu podia até eliminar esses dois daqui, né? Ó, tirar os dois daqui e ficar volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre a temperatura inicial. Mas não, o que ele fez? Ele manteve aqui e fez o cálculo assim mesmo. Então dá em 200K, né? E C? C é a mesma coisa, você vê que aqui não há mudança no volume, né? O volume é igual. Ele manteve aqui os dois, fez os cálculos e chegou ao resultado de 500K. Beleza? Então, refaçam esses exercícios, né, direitinho, para poderem consolidar o conhecimento. Ok? Então vamos lá. Bom, a gente já está encerrando a nossa aula, né? E tem alguma dúvida? Ficou dúvidas, né? Essas dúvidas, então, a gente pode serem sanadas via ClassApp, né? Por mensagem do ClassApp, ou pelo Plural Maestro, né? Eu vou estar de plantão no horário da aula, né? E aí a gente pode estar conversando, a gente pode estar trocando ideias e vocês tirando dúvidas, ou você pode me passar um e-mail direto, né, do química.gelofebu@gmail.com, que é o e-mail do meu canal, o Química G do YouTube. Beleza? Pessoal, muitas saudades, tá? Mas espera aí, mais um detalhezinho, né? Não esquecer de fazer as atividades mínimas. No mínimo, as mínimas. Mas como vocês são do terceiro ano e pretendem entrar em universidades boas, né, universidades significativas, vocês vão fazer também as tarefas complementares, beleza? Não deixem de fazer, tá? Essa é uma orientação extremamente importante, né? E são alguns exercícios, né? Ao seu vez, não são tantos assim, né? São 6 aqui, com mais 5 aqui, né? 4 aqui, e isso no mínimo. Agora, se você quiser virar fera mesmo, como faz as atividades complementares. Beleza? E aí na próxima aula a gente vai estar discutindo esses exercícios, tá bom? Beleza? Então agora é o final do nosso encontro, tá? Um grande abraço para todo mundo, estou morrendo de saudades.
tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.